Olá, bem-vindo aos meus canais, né? Hoje eu vou falar meus canais porque eu vou estar transmitindo, gravando esse vídeo aqui, disponibilizando no meu canal de tecnologia, Maurício Casemiro, meu canal principal, no YouTube, e o meu canal Abre o Código, que é um canal para alunos, para formandos, né? De direito, alunos de direito, acadêmicos de direito e também profissionais que já atuam no ramo do direito, tá? Eu sou Maurício Casemiro e eu quero falar com você hoje sobre o Microsoft 365 Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, o GPT da Microsoft, que trabalha para dentro da sua advocacia. Então, para você que é advogado, para você que tem um escritório de advocacia ou trabalha num escritório de advocacia e quer saber como funciona mais essa inteligência artificial da Microsoft para alavancar o seu resultado, para diminuir o tempo com que você faz as coisas no escritório, suas atividades, suas automações, conseguir reduzir clique, conseguir reduzir tempo, né? É justamente com essa ferramenta que você vai ter uma abrangência para trabalhar dentro do Office, fora do Office, no navegador, no sistema operacional, através de um chat, né? Por isso que o nome da concorrente, que é parceira também da Microsoft, a OpenAI, né? Que fez a primeira inteligência artificial mais conhecida generativa aí, que é o ChatGPT, tem nome de chat, porque funciona com base numa conversação de linguagem humana, natural, inclusive, tá? Para o modelo de linguagem LLM. Então vamos lá. Se a webcam ficar atrapalhando, eu deixo ela menor, tá? Desafios da advocacia moderna. Esse, inclusive, vai ser a primeira parte desse vídeo, que vai ser a parte teórica. Depois vai ter a segunda parte. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, dá um like. Tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você e para um montão de gente, tá? Eu vou trazer a segunda parte, que seria a parte prática, na continuação dessa primeira parte teórica, tá? Desafios da advocacia moderna. A inteligência artificial não acabará. Essa frase eu vi ontem. Ontem eu participei de um evento que teve na OAB, aqui de Itapecerica da Serra, que é a cidade que eu trabalho, que eu vivo, que eu faço faculdade, né? Tô no terceiro semestre de Direito, e aí fomos convidados a participar, inclusive, de um evento, de uma palestra de inteligência artificial. E o palestrante colocou mais ou menos uma frase como essa aqui: a IA não acabará com a advocacia, mas deixará de existir o advogado que não trabalhar com a IA. A gente tem visto cada vez mais isso, né? A gente tem percebido que cada vez mais isso é uma verdade, né? Quem tem a cabeça no passado, quem é muito é, é, resistente, relutante às novas tecnologias, aos novos métodos, até às novas leis, né, ao que surge de novidade mesmo para se adequar, vai sentir dificuldade porque o mundo está caminhando para isso. E o direito está caminhando para isso também. É claro que está tudo muito novo, estão se discutindo ainda muitas regulamentações, ainda vai mudar muita coisa, vai mexer muita coisa, mas a gente tem que entender que já é o presente, né? Já está acontecendo, não é algo que está sendo dito sobre a possibilidade de acontecer. Já está na realidade das advocacias aí e dos advogados como um todo, dos profissionais e estudantes como eu, tá? Vamos lá. Cenário. Imagina criar uma petição inicial completa em 10 minutos, ou analisar 50 contratos simultaneamente. Parece que o que eu vou falar aqui agora nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo teórico, parece que é coisa de história da caronchinha, parece que é conto de fadas, parece que é uma epopeia, vai parecer que é, sei lá, filme de ficção científica. Mas não, o que eu estou falando aqui é justamente para impactar e você ver que a gente vai conseguir fazer na prática, tá? 50 contratos simultaneamente identificando todos os riscos. Ou ter um assistente que nunca dorme, nunca erra prazos e conhece toda a jurisprudência atualizada. Isso não é o futuro, como eu acabei de dizer. É o Microsoft 365 Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. Tá? Eu tenho uma formação de TI, então enquanto eu estou estudando direito, eu estou trabalhando como TI, né? Eu tenho uma consultoria de TI, que é essa que vocês estão vendo aqui embaixo, a Vision Share Tecnologia, e eu sou especializado em soluções Microsoft. Então, justamente estou trazendo a inteligência artificial da plataforma na qual eu sou especialista, né? Para o player para o qual eu sou especialista.
e conheço bastante, né, dessa inteligência artificial, porque eu licencio. Se você precisar de licença de Copilot, eu posso revender. Minha consultoria é revenda oficial autorizada da Microsoft. Eu implemento, eu migro de outra IA e capacito também. Tenho até o meu treinamento aí, que já eu mostro para vocês, que é o treinamento EAD de Copilot e de Copilot Studio, tá? Ou ter um assistente que nunca dorme, nunca erra prazos e conhece toda a jurisprudência atualizada. Vejam só aonde que isso seria possível em tão pouco tempo, com tanta eficiência, né, e facilidade. 365 Copilot funcionando hoje em escritórios de advocacia. Olha lá. O que o Copilot entrega? Cria documentos jurídicos completos em minutos, analisa contratos identificando riscos automaticamente, transforma reuniões em atas estruturadas, automatiza pesquisas jurisprudenciais, mantém total segurança dos dados dos clientes. Então aqui, algo muito importante a se dizer logo de início é: a inteligência artificial, seja a da Microsoft ou outra, não vai fazer o trabalho por você. Você não vai deixar de advogar ou não vai deixar de fazer os seus processos que somente um humano pode fazer. Uma revisão humana, somente um humano pode fazer. As particularidades humanas, somente um humano, somente um profissional da advocacia pode fazer. Mas a inteligência artificial, ela vem para jogar junto com você, para adiantar o teu processo, para fazer o grosso, para fazer aquilo que é repetitivo, aquilo que demora mais. E você vai passando o pente fino, vai fazendo o seu trabalho, dando a sua cara, a cara do seu trabalho para aquilo que precisa ser feito. Tá? Então, olha o nome da inteligência artificial da Microsoft: Copiloto. O piloto é quem dirige, o copiloto é só um backup para se precisar ali, né? Ele auxilia, ele vai dar uma ajuda muito grande, mas você continua sendo o piloto, é você que continua na direção, tá? Automatiza pesquisas jurisprudenciais, mantém total segurança dos dados dos clientes, porque o Microsoft 365 Copilot é uma das pouquíssimas inteligências artificiais exclusivamente corporativas, empresariais, que tem segurança robusta. É a mesma segurança do Microsoft 365, a plataforma que as advocacias, os escritórios de advocacia já conhecem muito bem. Se você não conhece, tem até um vídeo meu aí, bastante antigo no canal, que eu inclusive vou fazer a segunda parte, que é a teórica, também fiquei de fazer e não fiz, que era na época ainda que se chamava Office 365. Então você tem o SharePoint para armazenar documentos, o OneDrive for Business também, que é para armazenar documentos nominais, individuais ali dos colaboradores. Você tem a caixa de correio do Exchange, você usa o Outlook para mandar e-mail, gestionar atividades, reuniões, contatos, né, que passou a ser do To-Do. Você tem a gestão de projetos com Planner, com Project, enfim, a plataforma é muito ampla, a quantidade de aplicações é absurdamente grande. Até na licença mais básica, que é a Microsoft 365 Business Basic. E, falando de base, o 365 é a base para o Copilot chegar. O Copilot é uma DOM, uma licença de complemento, que você vai potencializar o seu Microsoft 365. Você vai habilitar a camada de inteligência artificial no seu Microsoft 365, nas aplicações, nos dados, nos processos, tá? Olha lá. Volume crescente. Problemas atuais das advocacias no geral. Volume crescente de documentos e contratos, prazos cada vez mais apertados, necessidade de análise rápida. Tá entendendo que a parte de velocidade sempre é muito demandada? Porque cada vez mais a demanda por rapidez cresce e volume de informações também cresce. É por isso até que a tecnologia evolui também. Os processos antigos que eram somente no mundo físico, no papel, hoje são digitais. A gente já teve uma boa evolução do meio de armazenamento. Mas e o método de trabalho? Aí chega a IA para poder ajudar nesse conjunto todo de tecnologia. Não deixa de ser tecnologia, tá? Sobrecarga com tarefas repetitivas, que é um grande problema também. Tem que ficar fazendo ali Charlie Chaplin, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Muitas vezes você vira ali um Tempos Modernos, né? Para quem já assistiu, quem fez administração, está fazendo administração, conhece muito bem. Ou para quem é fã, né, do Charlie Chaplin. Bom, deixa eu ver se está certinho aqui o vai e volta do PowerPoint, tá? Inclusive hoje tem live de PowerPoint à tarde, porque eu estou inaugurando, vou dar minha live inaugural do meu treinamento de PowerPoint do zero ao avançado, tá? Tô fazendo vários lançamentos dos meus treinamentos aí na minha plataforma de treinamentos EAD, a Vision Share Treinamentos, tá? Vai ter link na descrição do vídeo aí para todos esses trabalhos meus, para você dar uma olhadinha, tá? Integrado à plataforma, que é o que eu acabei de falar. O Microsoft 365 Copilot, inclusive ele leva o nome da base, né? Microsoft 365 Copilot. Então tá muito intrínseco ali, tá muito conectado, tá muito integrado, muito bem integrado.
Ele não é apenas mais uma ferramenta de IA, como tem o ChatGPT da OpenAI, como tem o Gemini da Google, como tem o Claude da Anthropic e tantas outras no mercado. DeepSeek, Grok lá do Twitter, tá? Não é só mais uma ferramenta. Ele é um assistente integrado que trabalha dentro das aplicações. Não é a mesma coisa de você ter um Microsoft 365 e um ChatGPT, um Microsoft 365 e um Gemini. Porque eles não vão se integrar no nível que o Copilot se integra. A gente está falando de Microsoft em todas as pontas. Inteligência artificial, base de corporativa. Documentos, e-mails, reuniões, dados como um todo, tá? Que você já usa. Microsoft Word, Microsoft Outlook, que também é Microsoft, que são softwares da família do pacote Office, né, da suite Office, como o pessoal costuma chamar. Microsoft Teams, Excel, PowerPoint, OneNote, né, com inteligência artificial especializada. Diferente de soluções públicas, como essas que eu falei, né, se a gente for levar em consideração um 365 aqui com o Google lá, é público. Não está conectado no diretório, não está aproveitando as informações que são metadados organizacionais, taxonomia empresarial no teu escritório. O Copilot acessa seus documentos, aprende com o seu escritório. Ele aprende, Casemiro? Sim. Você já ouviu falar de machine learning? Aprendizado de máquina? A inteligência artificial, todas as que estão no mercado hoje, só surgiram por conta do machine learning, do aprendizado de máquina, com base na observação da inteligência artificial de quem programou elas. Elas foram programadas para observar e tentar compreender um modelo de comportamento. Com base nisso, ela entende, entre aspas, né, porque não é humano, mas ela entende enquanto máquina e ela vai tentar reproduzir aquele mesmo modelo nas respostas, no que você está pedindo, nos prompts, né, que é uma ponto-chave, a gente vai falar de prompt, tá? O Copilot acessa esses documentos, aprende com seu escritório e mantém total privacidade dos dados, porque vai levar o mesmo conceito da robustez e da segurança, da conformidade, da governança de dados que Microsoft 365 já tem e é ímpar no mercado. É só olhar o SLA da Microsoft, que é o mais agressivo do mercado, 99,99% desde que foi lançada a nuvem da Microsoft no mundo, tá? O que mais? Diferenciais do Microsoft 365 Copilot frente às outras inteligências artificiais que você pode adquirir, mas que não vai se integrar no nível do Copilot no Microsoft 365 e nas aplicações do Microsoft 365. O 365 Copilot é uma IA generativa integrada ao seu Microsoft 365 que acessa seus documentos. Por que eu coloquei em negrito ali seus documentos? Porque existe uma inteligência de permissionamento dentro da plataforma frente ao Copilot que só vai deixar você ter acesso, descobrir, fazer e-discover, que seria a descoberta eletrônica dos documentos, dos e-mails, dos anexos de e-mails, das atividades, tarefas, dados que as aplicações geram, que você pode acessar. É óbvio que na organização vão ter dados que vão estar lá, mas você não pode acessar. Por exemplo, documentos do seu diretor, documentos confidenciais do financeiro, você não sendo uma pessoa do financeiro, então você não tem uma autorização prévia, tá? O que não tem autorização, o trabalho que você realiza com a sua inteligência artificial Copilot também não vai acessar. Não é porque agora eu estou acessando via inteligência artificial que eu vou ter acesso a tudo dentro da empresa, até ao que eu não tinha e ao que eu não posso. Não, você continua tendo acesso ao que você pode ter acesso, só que com inteligência artificial agora. Com mais rapidez, com mais inteligência de negócios, com menos cliques, com redução de clique, redução de tempo, tá? E mais automatizado. Mantém total privacidade e segurança. Tá vendo que eu estou sempre batendo nessa tecla? Segurança é algo que o Copilot oferece e as outras inteligências artificiais não oferecem, tá? Está presente em todas as ferramentas do Microsoft 365, né? Todas era para eu ter colocado também grifado, porque pouquíssimas aplicações hoje ainda não tem Copilot dentro do 365. Quase tudo tem um pedaço da inteligência artificial trabalhando para você, tentando economizar tempo, tentando proporcionar para você que o trabalho seja feito e entregue mais rápido, tá? Aprende com o contexto de seu escritório. Então, seus dados, seu contexto, seu modelo de trabalho, seu comportamento de trabalho, ele vai observar, vai aprender no seu LLM, que é Language Large Model, né, um modelo de linguagem grande, em grande escala, larga, grande, que a gente fala, e ele vai, ao compreender, ele vai reproduzir esses cenários, ele vai reproduzir esse seu comportamento, que seria mais ou menos como você escreveria uma petição, como você montaria uma contestação, ou como você se comunicaria com o cliente num tom mais coloquial, porque é com o cliente final, ou, por exemplo, diretamente com o time jurídico, com um juridiquês mais forte, né? Tudo isso ele vai levando em consideração, com base no machine learning, no aprendizado de máquina.
Tá? Ele vai se autotreinando, as inteligências artificiais se autotreinam a todo momento. Você mesmo faz isso sem perceber. Quando você dá o feedback da mãozinha para cima, você fala, gostei, você acertou na resposta. Então ela entende que ela está indo no caminho certo e ela vai continuar seguindo aquele caminho. Se você dá um unlike, uma mãozinha para baixo, né, um não gostei, ela vai tentar entender aonde errou, ou até você vai dizer, você mesmo pode ser mais incisivo, né? E dizer o seguinte, ó, não é isso aqui, eu pedi aquilo outro. Então, quer dizer, você não usou a mãozinha para baixo, mas você deu um feedback mais incisivo para a inteligência artificial e ela aprendeu com aquilo. Pode ter certeza que na próxima oportunidade que você perguntar algo muito parecido, ela vai lembrar desse comportamento, deste reaprendizado e vai executar um outro caminho mais assertivo do que aquele primeiro que ela sabe que ela errou porque você falou isso para ela, né? Você deu ali o feedback. Entende compliance jurídico e lei geral de proteção de dados também, tá? Então, o Microsoft 365 Copilot está em conformidade. Como funciona na prática? O Microsoft 365 Copilot atua como um advogado extremamente qualificado. No Word, eu vou colocar apenas algumas coisas que ele executa. Não é só isso aqui, tá? Vocês vão ver que são bem mais. Mas no Word, basicamente, nosso processador de texto da Microsoft, nosso editor de texto da Microsoft, mais adotado no mundo aí, redige, revisa e formata documentos. No Outlook ele vai fazer o quê? O Copilot vai escrever e-mails para você, vai resumir conversas e mais outras coisas. No Microsoft Teams ele vai transcrever as reuniões. Enquanto você fala, como eu estou falando aqui, só que aqui é uma gravação de um vídeo de um treinamento, ele está transcrevendo. A minha voz ele está transformando em texto. E com base no texto ele consegue entender tudo o que aconteceu naquele treinamento, naquela live, naquela reunião. Você pode fazer pergunta para o Copilot. O que foi que o Casemiro falou mesmo quando tinha 15 minutos de reunião? Ele vai buscar e vai te responder. O Casemiro falou isso, isso e isso. Tá? Isso a gente vai ver na prática no segundo vídeo. E gerar atas também, né? Então existe lá uma conectividade do Teams com o Copilot, com o Microsoft Loop, que é uma outra maluquice do bem da Microsoft que trabalha em prol da nossa produtividade nos nossos escritórios, né? Ou para você que é acadêmico como eu, nos seus estudos, tá? Ou se você, por exemplo, como eu também trabalha em outra área, vai te ajudar na outra área também, não só no escritório de advocacia, né? Eu estou focando hoje em advocacia, né? Mas as inteligências artificiais e o Copilot da Microsoft atende todo tipo de vertical de empresa, né? De vertical, todo tipo de corporação. Instituição de ensino, governo, instituição sem fim lucrativo também, tá? E ele gera as atas lá no Loop, né? Que é um software que tem componente em várias aplicações, tá? Eu não vou dar aula de Loop aqui, mas só para você entender, não ficar meio solto aí a informação. Ao mesmo tempo que você cria uma tabela e começa a trabalhar nas linhas, nas colunas, nas células dessa tabela, você mais o teu colega de trabalho, tua colega de trabalho, isso chama-se coautoria, você trabalhar em tempo real, ao mesmo tempo, no mesmo pedaço de informação, nesse caso é uma tabela, é uma planilha, você pode começar o trabalho no Excel, mas a tua amiga, colega de trabalho, ela está trabalhando na mesma tabela que você, só que dentro de um corpo de e-mail do Outlook, enquanto que o seu outro colega está trabalhando na mesma tabela que você, só que num componente propriamente das páginas do Loop, que é mais ou menos como funciona hoje o Notion, o próprio OneNote da Microsoft, Evernote, é um bloco de anotações com conceito de página dentro de página para você se organizar, tá? Bom, Excel analisa dados através dos prompts, né? Porque o Excel já analisa dados, o Excel é para isso, mas Casemiro, você não está falando nada de novidade aí, calma, eu não estou falando do Excel propriamente dito, eu estou falando que agora o Copilot vai fazer o Excel analisar dados, só que eu vou dar comando agora, não vou lá e clicar na ferramenta que analisa dados, na guia X, no grupo X, um clique aqui, um botão ali, um arrastar e soltar, não. Agora eu vou simplesmente dar um comando, que é o famoso prompt, né? O chat com as IAs funcionam com base no prompt. E aí eu já dei até uma aula no meu canal de tecnologia, né? Que lá tem uma playlist já de Copilot, de muita coisa com Copilot, no Word, no PowerPoint, no Outlook, tá? Dá uma olhada. E tem meu treinamento completo de Copilot também, tá? Tá tudo na descrição aqui, se você estiver interessado. Lá você tem o modelo, né? Você tem ali o conceito, na verdade, de um bom prompt. Para você usar bem uma IA, você tem que usar prompt. Então você tem que construir, pensar em bons prompts. Senão não sai muita coisa legal. Senão seu trabalho fica meio inválido. Você vai desperdiçar tempo, na verdade, tentando utilizar IA. Né? Porque não é igual ao Google, que a gente está acostumado em colocar palavra-chave
lá. Você tem agora uma linguagem humana, natural. Você vai perguntar com verbo, com pronome, né? Com conjugação, e ele vai entender, ele vai levar em consideração, ele vai entender a diferença, tá? Então, você tem que ter contextualização, você tem que ter a tarefa em si, o que você quer da IA e qual é o formato que ela tem que te trazer aquela informação. É em tabela? É em bullet point? É em texto puro? É em imagem? Então, basicamente tem esses 3 momentos. Tem um outro modelo que é em 4 momentos, são 4 fases, mas a de 3 já está ótimo. Se você sempre tiver isso em mente, eu tenho que contextualizar, eu tenho que ser muito claro naquilo que eu estou pedindo, a tarefa em si, a solicitação em si, né, na construção desse prompt, e eu tenho que informar para ela qual é o formato de saída, senão a IA vai te dar qualquer formato, e de repente não é aquele formato que você quer. A gente vai entender melhor isso na prática quando começarmos a construir os prompts, tá? PowerPoint desenvolve slides e apresentações, fora que tem lá o Copilot Designer, né, que é chamado hoje de Copilot Designer, que vai pegar os elementos que você colocou, os textos, os tipos de fontes que você usou, os logotipos das imagens, vai pegar a paleta de cores e vai te dar várias dicas, né, de como seria um slide mais bonito. Um slide mais bonito que o outro, com efeitos que, por exemplo, eu não reproduziria sozinho, só o Copilot mesmo fazendo para mim. E com os meus elementos, as cores que eu quero usar, as imagens que eu quero usar, os textos e as fontes que eu quero usar. É bem interessante, tá? Bem legal. Fora que, por exemplo, eu posso pegar um documento do Microsoft Word que já está totalmente estruturado, ele está hospedado lá na biblioteca, está fechado. Eu não estou nem visitando ele, nem via explorador de arquivos, nem via Finder do Mac, nem via navegador browser lá no navegador, nem no app mobile também do SharePoint, do explorador de arquivos ali, né, para chegar até a biblioteca de documentos do SharePoint, a pasta, o arquivo, ou OneDrive for Business, a pasta, o arquivo. Não estou nem fazendo isso. Eu estou pegando o meu PowerPoint e através de um slash, uma barra, eu estou dizendo, ó, vá buscar esse documento. Ele vai buscar todos os documentos que você trabalhou por último. Você acha ele, clica e fala, pega o que está lá dentro, a estrutura, que está em marcador, em numerador, em bullet point, em parágrafo, que seja. Pega essa estrutura e inteligentemente monta os tópicos da minha apresentação. E ele vai montar a apresentação com documento, com base num documento já existente, numa planilha, num documento do Word, numa outra apresentação do PowerPoint, tá? Isso é bem exclusivo do Copilot da Microsoft. A gente vai fazer isso juntos, tá? Exemplos por aplicação. Office. Então, o Word, Outlook, Teams, Excel e PowerPoint. É só neles? Não. Tem outras aplicações também, mas eu trouxe aqui, ó, o quinteto fantástico, não é nem o quarteto, é o quinteto fantástico dos escritórios como um todo, não só de advocacia, né? Mas que a gente sabe que os advogados usam muito também, ainda mais para quem usa Microsoft 365 como servidor, né? Como serviço de corporativo, de e-mail, de calendário, de documentos e tudo mais. E eu vou mostrar basicamente aí até o Excel. O PowerPoint ficou de fora aqui no slide, mas já até dei prévia, né, do que é possível fazer com o PowerPoint. E aí sim, na parte prática, nós veremos todos, ok? Dando sequência aqui, olha só. À esquerda, a gente tem alguns recursos, macro recursos, que a gente vai minuciosamente falar sobre eles. E à direita vocês estão vendo a reprodução do que já é o nosso Copilot. Por exemplo, à direita vocês estão vendo uma print, né? Metade de uma print. O lado direito da print, né? Que seria uma tela inteira. De um Microsoft Word com uma petição que já foi montada através da geração de texto, ó, criação de documentos a partir de prompt. Vou até colocar minha webcam para cá. Tá vendo isso aqui? Petição simples, ó. Esse textinho que foi gerado foi a inteligência artificial que gerou, foi o Copilot que gerou. Eu só dei o comando, me gera uma petição simples. Ele me gerou ali 3 páginas, tá? Isso porque eu pedi simples, ok? Agora sim, deixa eu colocar mais para cá. E aqui vocês vão poder ver que na Ribbon, né, na faixa de opções aqui do meu Office, do meu Microsoft Word, eu tenho aqui, ó, o grupo onde eu tenho o Microsoft Editor, que na verdade ele é como se fosse um Language Tool, tá? É uma outra aplicação. Ele vai checar para você aqui correção ortográfica, gramatical, concisão textual. Eu vou fazer um vídeo focado só nele também. Aproveita, fica de olho no canal e se inscreve, porque ele é muito avançado. Ele faz muita correção, até correção lexical, palavras muito coloquiais. Ele fala, ó, isso aqui não é legal, né? Ou até palavrão, alguma coisa do tipo. Palavras sexistas, né? É um bom language tool aí próprio da Microsoft, chamado Microsoft Editor ou Editor Microsoft, tá? Só que do ladinho dele, eu tô mencionando ele porque do lado dele nós temos aí sim o nosso Copilot, que muito embora apareça só como Copilot, eu sei que é uma conta, tá vendo eu logado aqui em cima? Ó, o meu usuário aqui em cima logado, ó, minha fotinha. Eu sei que é a conta corporativa, empresarial, do meu Microsoft 365. Então será o Microsoft 365 Copilot. Por que eu estou frisando? Porque tem um Copilot lá no Hotmail, pessoa física.
tá? Tem o gratuito, inclusive, que você não paga nada, mas também é bem limitado, né? E tem o Copilot Pro, que você paga, hoje está em torno ainda, acredito eu, né, de R$ 110 por mês, mas ainda é para pessoa física, tanto que ele é chamado de Copilot Pro. Esse que eu estou mencionando aqui para vocês é para escritórios de advocacia, para profissionais, para advogados. Então tem que ser o Microsoft 365 Copilot, que é a licença que eu vendo, a licença empresarial, tá? Resumo de documentos longos, reescrita, tudo isso ele faz no Microsoft Word. Olha aqui, ó, quando você clica nele, olha a barra lateral que abre aqui, ó, já com algumas sugestões de prompts e também o campo para você mandar bala no seu próprio prompt aqui, começar do zero. Reescrita e melhoria de texto, geração de estruturas e sumários, bateu um documento, não esqueceu de montar o sumário, ixi, o sumário dá um trabalho. Não dá um trabalho, né? É só você colocar ali as hierarquias corretas nos títulos, subtítulos, né? Reader 1, 2, 3, e depois ir lá e colocar, gerar uma página só para sumário. Mas quer que o Copilot faça isso para você? Um prompt rapidinho, ele também faz, tá? Análise e destaque de informações, você vai buscar informações ou destaques de informações, o Copilot consegue entender é como se fosse uma manchete de uma notícia, o principal da notícia, ele consegue entender nesse texto. É por isso que ele faz resumos, que ele consegue entender os pontos-chave dos seus textos, tá? Que inclusive pode ter sido ele que gerou. Pode ser um texto que você fez, você trouxe de algum lugar e ele vai fazer essa análise, ou pode ser ele mesmo que tenha gerado, ele faz análise no próprio texto, tá? Criação de modelos personalizados. Então tá aí, se você quiser economizar um tempão para os seus modelos de petições, para os seus modelos de documentações, você pode criar os modelos com o Copilot, salva isso no SharePoint, na nuvem sua de preferência, e você já tem os templates prontos ali para economizar bastante tempo. Tradução de documentos. Tem algum documento que você precisa traduzir para um outro idioma, ou o contrário, recebeu em outro idioma, quer traduzir para o português Brasil, e não quer ficar indo digitando lá no Google Translator, no Microsoft Bing Translator, né, e Ctrl+C e Ctrl+V, e veio formatação errada, ficou feio, volta, aquele trabalho todo, aquela confusão toda, pede para traduzir o documento inteiro, você não precisa nem estar com ele aberto, clica com o botão direito lá na hospedagem do arquivo, na linha do arquivo, pede para traduzir, ele de uma vez só traduz, ou já entrou no documento, já abriu, problema nenhum, vem aqui no chatzinho, traduz o documento inteiro para mim, na linguagem XPTO, tá? Geração de rascunhos a partir de dados. Então você tem ali um desenho, um rascunho, um papel de pão, com base naquilo que você quer desenvolver seu texto, você pode pedir para o Copilot te ajudar nesse desenvolvimento, tá? Nessa maturação de texto. Revisão e otimização. Então o trabalho que o editor faz, o Copilot faz também, porque ele tem um editor dentro dele. Ele mesmo vai te falar, ó, isso aqui tá errado, vai grifar de azul, de vermelho, ou você pode pedir para ele somente, por exemplo, grifar de amarelo, o que não tá com concordância verbal, nominal, ele vai fazer para você, tá? Um professor de língua portuguesa aí. Tá? Opa, acho que eu passei demais aqui. Isso, agora sim. Olha lá, Copilot no Microsoft Word ainda. Criação de documentos a partir de prompts. Aqui, ó, é justamente um campo para digitar o prompt dentro da própria folha do Microsoft Word, não é nem aquela barra lateral, poderia ser e eu já mostrei, mas aqui você vai ver, a gente vai ver isso na prática, que dentro no topo do documento, na folha de rosto do documento, essa barra fica lá, vai surgir sempre um ícone do Copilot. Clicou no ícone do Copilot ou deu barra, ele vai ativar para você essa caixinha para você digitar e pedir o que você quer. Aí eu coloquei esse texto aqui para vocês, ó. Aqui você começa a inserir as instruções do seu prompt. Você pode, inclusive, ao invés de digitar, tá vendo aquele microfonezinho ali? Headsetzinho, você vai ditar. Ele vai fazer speech, text to speech, né? Que seria o texto digitado, ou melhor, o texto falado a voz falada, perdão, para texto, né? Voz para texto. Speech to text, na verdade, né? Tem o contrário, né? Que é você fazer igual a Eleven Labs, que é uma IA aí específica para voz, que vai conseguir pegar um texto e montar uma voz para você, uma narração para você, tá? Olha aqui, uma outra situação, a situação de resumo, que é sensacional você pegar um documento com muitas páginas e fazer um resumo, entender ali, né? A inteligência artificial está fazendo isso hoje otimamente bem e o Copilot também, tá vendo? Resume este documento. Resumo, este documento apresenta um modelo básico de petição para diversos fins, contendo campos para identificação do peticionário, destinatário, assunto, descrição, objetivo, etc, etc, etc. Tá vendo, ó? Solicitação de providências, finalizando com local, data e assinatura. Resumiu a petição que ele mesmo gerou, mas eu poderia ter trazido de outro lugar, tá? E ele vai fazer para mim a análise e o resumo. Eu
posso simplesmente aceitar. Isso aqui é uma prévia de algo que ele fica oferecendo. É tão inteligente, esse tipo de inteligência artificial, que ela fica oferecendo coisas que ela acha que vai ser útil para você. Às vezes você nem pede e tá ali. Você não quer isso aqui? De repente isso aqui não é bom para você? É um assistente que tá ali para te ajudar, é um copiloto mesmo, né? E se você não quiser trabalhar com o aceite destas sugestões, que seria simplesmente exibir mais aqui para ele exibir o restante do resumo, você pode pedir. Ativamente você pode ir lá e pedir no campinho, olha lá, resuma este documento, o trabalho que ele vai fazer é o mesmo, tá? Olha lá, outra situação, reescrita. Escreveu um texto ou aceitou um texto da IA, mas não está satisfeito com ele, quer mudar o tom, quer mudar o comprimento do texto, ficou muito curto, ficou muito grande, quer resumir um pouco mais, quer deixar mais concatenado, olha aqui, reescrever automaticamente, estruturar e refinar, continuar escrevendo isso, dar continuidade ao que já está sendo feito, tornar mais curto, ficou muito grande, tornar formal, ficou meio coloquial, algumas palavras não cabem ali, ou o contrário, né? Escrever sugestões, visualizar como tabela, às vezes os dados que você coloca lá disponibilizados, você pode querer fazer com que eles apareçam no formato de lista, de marcação de lista, que é o bullet point, ou no formato de tabela, fica muito bom, tá? Ou continuar batendo papo com o Copilot, que é simplesmente perguntar coisas para ele do documento. Então, por exemplo, numa proposta comercial, você vai perguntar quanto é que ficou o valor final, quanto é que ficou a soma da mão de obra, do serviço de mão de obra de consultoria, por exemplo, trazendo a realidade o meu outro trabalho que é de consultoria de TI. Ele vai consultar a documentação e vai te dar a resposta exata, tá? Ainda que a resposta não esteja mastigada, pronta, por exemplo, você tem um dado no terceiro parágrafo, um dado numérico. Depois, lá no 15º parágrafo, você tem mais alguns dados numéricos no texto, distribuído no texto do 15º parágrafo. E você quer somar isso aí, você quer encontrar e somar. Fala para ele, olha, soma tudo que é XPTO, produto, serviço, número. Ele vai encontrar, vai somar e vai te trazer a resposta exata, tá? Seguindo aqui, ainda no Word, né? No Word eu fui bem enfático, aqui tem bastante coisa mesmo. Geração de estruturas e sumários. Olha ali, gere um sumário para o documento com base no conjunto de texto selecionado. Muito bem. Copilot no Outlook. Agora a gente passa a falar de e-mail, tá? Então eu dei bastante exemplo prático com print no Word, no Outlook, e do restante agora a gente vai passar só como tópicos mesmo, tá? Redação de e-mail e resumo inteligente, transforma em comunicação com clientes. Análise de histórico de comunicação, adapta o tom adequado ao cliente. Né? Então você tem você tem uma documentação com termos muito técnicos, muito juridiquês, ele transforma para você rapidinho num tom mais coloquial ali para você mandar para o teu cliente, ou fazer o teu cliente entender a leitura, por exemplo. Inclui informações relevantes do caso. Então ele vai pegar um caso seu que está no e-mail, vai resumir e vai dar para você ali na linguagem que você quer, no tom que você quer, tá? Gestão e automação de prazos. Extrai prazos de intimação automaticamente, cria lembrete escalonado, agenda tarefa preparatória e notifica a equipe responsável. Olha isso aqui. Aqui você já tem um monte de assistente, né? Se for comparar com a quantidade de pessoas, o time de pessoas que deveria ter feito isso por você. Copilot no Teams. Transcrição e resumo para reuniões produtivas. Eu publiquei esse vídeo, inclusive, não focado em advocacia, tá? Para empresas no geral, mas vai servir para você também que é de advocacia. Justamente sobre isso. Foi o último que eu publiquei agora. Como é que você pega uma reunião que você gravou, pega a transcrição da reunião, a lista de presença, você consegue conversar com o Copilot e entender tudo que aconteceu na reunião, porque ele te dá em tópico, tudo resumido, por tema, por assunto. Ele faz reconhecimento de voz, de quem falou, quando que falou, em que minuto que falou. Tá? Identificação automática de participante e fala de voz. O que eu acabei de dizer? Olha lá. Captura de decisões e compromissos, geração de atas estruturadas, identificação de pendências. Ele consegue identificar até o que não foi resolvido na reunião. Geralmente nos finais das reuniões a gente não fala, então ficou de fazer o quê? Arnaldo, faz aquilo lá, depois você me dá aquele retorno. Isso é voz. Isso vai fazer voz to text, né? Speech to text. Voz para texto. Vai transcrever e o Copilot vai resumir, vai entender que é uma tarefa pendente, vai deixar lá no finalzinho da transcrição, dizendo, isso aqui ficou pendente, tópico 1, 2 e 3. Maurício ficou de fazer isso aqui, Amanda ficou de fazer isso aqui, tudo prontinho para você, tá? Ainda Copilot no Teams, preparação de reuniões. Então, quer dizer, antes que a reunião aconteça, agora há pouco, nesse slide anterior, eu falei da reunião que aconteceu, e a inteligência artificial já fez esse trabalho magnífico para mim. O Copilot da Microsoft. Só que ele consegue fazer trabalho prévio, antes de eu entrar na reunião. Até o primeiro Owner,
antes de entrar na reunião, já consegue ter isso aqui com o Copilot, nas reuniões do Teams, tá? Análise de e-mails relacionados. Ele consegue identificar por tema, pelo assunto do e-mail, toda a cadeia de conversação de e-mails que as pessoas responderam a todos, encaminharam, e ele traz tudo aqui, ó, num tridimensional para você. Revisão de documentos compartilhados, sugestão de agenda otimizada, consulta a agenda, ele faz free buzz, ele sabe quando você pode e você não pode ter reunião, já te dá as opções aqui. Quando você está pensando em fazer uma reunião para tratar daquele assunto, né? E preparação de pontos de atenção. Ele consegue identificar os temas relevantes para você montar a sua reunião, montar a sua pauta, montar a sua ata, tudo previamente, tá? Copilot no Excel. Análise de contratos em massa. Olha isso aqui, 30 minutos para realizar uma análise que levaria uma semana. Isso aqui não é qualquer número levantado não, tá? Isso aqui são estudos feitos, são laboratórios feitos, e a gente consegue chegar nesse número aqui. Upload da lista de contratos, prompt, seria ali o prompt mais básico, né, para a gente tentar ter esse resultado. Analise identificando os prazos, as penalidades e os riscos. Geração de tabela comparativa e priorização por nível de risco. Tá? Até um exemplo ali que, inclusive, essas imagens que vocês estão vendo aqui foi o Copilot que gerou. Eu não fiz no Photoshop, eu não tirei foto, esse Excel aqui não existe. De verdade, esse computador aqui, ó, bonitão, parecendo que é de alumínio na base, tem um fio atrás saindo, dando realidade, tem um blur lá atrás, uma lâmpada comercial lá em cima com blur, um desfoque, parece que foi uma câmera DSLR mirrorless que tirou a foto. Nada, isso aqui é inteligência artificial, que faz imagem generativa. Tá? No caso da OpenAI, que tem o ChatGPT para texto generativo, ela vai ter o DALL para imagem generativa. No caso do Microsoft 365 Copilot, a gente vai ter o Microsoft Designer, que é a parte, é como se fosse um Canva, um Adobe Express Photoshop, por exemplo, que faz todo o trabalho de inteligência artificial em geração de imagem. Tá? Tem o Leonardo, né, que é uma inteligência artificial muito conhecida hoje no mercado. Tem a OpenArt, que eu uso, né, para gerar as minhas thumbnails lá. A maioria dos Casemiro que vocês veem, o Casemiro da capa de hoje, não fui eu que tirei foto, é IA. É inteligência artificial, tá? Eu jogo um monte de foto minha, ele aprende toda a minha tridimensionalidade, minha cara feia, ou quando tá bonita também, pra cima, pra baixo, se tem ruga, ó, eles pegam, eu tenho uma pintinha, não sei aonde, eu acho que tem uma aqui no nariz, aqui, e eu tenho uma pintinha aqui também. As minhas IAs saem todas com pintinha, eu tenho uma pintinha na orelha no lugar do brinco, mas eu não furei brinco. Ele pega. Então até essas minuciosidades, a ruguinha que é persistente, que a IA percebe que ele tem uma ruguinha aqui, numa foto, e na outra também. Peraí, é uma característica, eu vou montar um avatar com ruga. Né? Então tá nesse nível hoje, tá? Para imagem generativa. Pode prestar atenção, todas as imagens que vocês estão vendo aqui é IA. Olha lá, montou um software bonitinho, como se realmente alguém tivesse desenvolvido esse software, com campo de busca, ó o usuário lá na ponta. Perfeito, perfeito, tá? Mas é IA, é inteligência artificial. Relatórios gerenciais, dashboards automáticos, performance por advogado, análise de prazos cumpridos, rentabilidade por área, projeção de receita. Tudo isso o Excel pode fazer através do Copilot hoje. Aqui eu vou ter que diminuir minha webcam um pouquinho, porque senão vai ficar muito em cima. Ó, aqui são vídeos, alguns vídeos de algumas playlists que eu tenho de Microsoft 365 Copilot e de Microsoft Copilot também, pra galera aí, pessoa física, tá? Pode ver, ó, no Outlook, no Word, no PowerPoint, o chat, que é a conversa pura, o LLM puro, para web, para o LLM, mas internet, e para o trabalho, para dentro do Microsoft Graph, para os dados corporativos, reuniões, e-mails, anexos, documentos, tá? Qual a diferença das versões do Copilot? Ó o que eu falei para vocês, ó, a reunião aqui toda transcrita de Microsoft Teams. Então, meu, é só acessar meu canal, dar play, se inscrever lá e começar a consumir esse material. Consumiu esse material, quer mais, quer se tornar um especialista em inteligência artificial para você sair na frente, para você advogado sair na frente, autônomo, para você escritório de advocacia sair na frente, tem o meu treinamento de Microsoft 365 Copilot completo, que eu estou gravando gradativamente as aulas abertas e fechadas e as lives também, e tem o meu de Copilot Studio, que aí o nível sobe mais ainda, porque a gente tem agentes especializados para tarefas nichadas, tá? De inteligência artificial. Eu ainda vou falar mais sobre ele aqui nos canais, tá? No meu canal de direito e no meu canal de tecnologia. Bom, ROI. ROI é o quê? Para quem não conhece. Não é o cara do menudo lá não, tá? Para quem é mais das antigas aí. Também é, né? Tinha um tal de ROI lá. Mas aqui o ROI é outro, tá? É retorno de investimento. Então assim, ó. Quando você gasta em alguma coisa para a empresa, pela empresa, você está esperando retorno de investimento, claro. Então vamos supor, se você compra, sei lá, você comprou um iPhone. iPhone não é barato, nunca foi. Mas é um investimento.
Então você vai lá, tem um gerente que você contratou, ele está precisando de um bom aparelho móvel, porque ele tem um perfil de mobilidade, ele não para no escritório, ele está mais em cliente, ele é mais um executivo do que qualquer outra coisa, então ele precisa ter um dispositivo móvel de qualidade, com boa conectividade, resistente, né, com bom processamento e tudo mais. Então você investe num iPhone para ele. Em pouco tempo, a produtividade, é o que se espera, tá? Se espera que ele tenha uma produtividade tal qual, com esse aparelho de celular, que ele já comece a ter retorno de investimento. Por conta do celular, ele está conseguindo atender mais clientes dentro do dia. Opa, se está conseguindo atender mais clientes dentro do dia, é mais clientes que está entrando para a carteira, que está fechando o negócio, que está gerando receita. Essa receita que foi gerada, no final das contas, ela é calculada como retorno do investimento do iPhone. Então, em pouco tempo, o valor que você pagou no iPhone já vai ser coberto pelo dinheiro que esse iPhone está gerando, tá? Então, aqui a gente tem o ROI e implementação. Só para quem não está muito dentro do assunto. Aqui é um cálculo básico que a gente fez, tá? E é um cálculo real. Por exemplo, eu estou até já passando para vocês qual é o valor da minha licença, pelo menos na data de hoje, tá? Porque elas flutuam conforme a Ptax do dólar. Hoje, a minha licença ela está R$ 249,79. É a minha licença completa do Microsoft 365 Copilot. A inteligência artificial corporativa da Microsoft na sua versão máxima, completa, tá? Por usuário /mês. Então, se você for levar em consideração ali um cenário que a gente montou de um escritório de advocacia com mais ou menos 20 advogados, você vai gastar aproximadamente por mês R$ 4.995,60 e se você for fazer o modelo anual, dá aí os seus 77.947, levando em consideração a implementação por uma consultoria, que inclusive pode ser a minha também. Eu trabalho na consultoria e muito em breve, se Deus quiser, né, me formando, tirando ali meu certificado e tirando a minha carteira da OAB, eu também advogarei. Né? Tenho essa pretensão, né? Não só trabalhar com direito digital, que é o meu principal objetivo, para conectar direito com TI, mas também atuar nas outras searas aí do direito também. Né? Então aí, digamos que eu vou cobrar a implementação 18 mil, mas esses 4.995,60 vezes 12 dá um total de 77.947 no ano. Investimento bruto no ano, 12 meses, para você ter ali 12 meses para poder levantar esse dinheiro e cobrir o investimento. Será que cobre? Tá aqui à direita. Economia de tempo. Só com economia de tempo, o cálculo é de uma economia de 480 mil dentro de um ano. Tá? Redução de erros. Erros humanos, que a IA não vai errar porque ela é máquina. 120 mil para esse mesmo cenário, de 20 advogados no escritório. Tá? Capacidade ampliada, 300 mil. Um total de 900 mil reais de benefício, de economia de dinheiro, de deixar de gastar com esses três problemas. A gente está falando de um ROI de 1.054,63% no primeiro ano. A ideia é que isso seja exponencial. A cada ano você consiga usar melhor, porque você está mais bem capacitado na IA e você vai ter um percentual maior. O teu ROI vai ser maior ainda, vai ser escalonável, tá? Vai ser exponencial, ok? Esqueci de falar, todo slide meu tem um e-mail ali embaixo, tá? Se quiser entrar em contato comigo, contratar consultoria, licença de Copilot, capacitação de Copilot ou de outras soluções Microsoft ou de outras soluções de tecnologia que eu também trabalho, fique à vontade. Só não dá para contratar consultoria jurídica ainda, eu estou no terceiro semestre aí de direito, tá? Mas corre lá no meu canal de direito, abre o código, o nome do canal vai aparecer lá, abre o código com o professor Maurício Casemiro, que a gente vai aprender junto, tá? Plano de implementação em 90 dias. Primeiro mês, preparação e configuração. Segundo mês, piloto com 20% da equipe. É o speech ali, né? É o piloto, que é o teste que você faz. Geralmente são departamentos ou são áreas, pessoas que são key users, usuários-chave. Geralmente é o próprio TI, é o RH, são os gestores que gostam de testar para ver se vai funcionar. Funcionando, aí eles aplicam para toda a empresa, porque eles sabem que não vai ter impacto. Né? Terceiro mês, expansão total e otimização. Resumo de benefícios. 3 vezes mais produtividade com inteligência artificial Copilot. Qualidade consistente de documentos. Redução drástica de erros. Vantagem competitiva no mercado. ROI comprovado em poucos meses. Não fique para trás na revolução da IA jurídica. Agende uma demonstração personalizada, monte o seu checklist de implementação, inscreva-se para mais conteúdo sobre IA jurídica e compartilhe com seus colegas advogados. Tá? Para quem quiser acessar os meus trabalhos, minhas redes sociais, meus blogs, minhas newsletters, meus artigos, tudo que eu tenho. Eu tenho um link concentrado que é maravilhoso, a gente chama de link na bio, é esse aqui, ó. Maurício Casemiro, é 2 S e um E, tá? O pessoal chama de Casimiro, Tudo bem, mas na hora de escrever, tem que escrever certinho, senão tá errado. Maurício
Casemiro.bio. Você vai cair lá no meu link na bio e vai ter tudo lá para você. Até as minhas lives, tem a programação de lives que eu dou de tecnologia, de direito também, tá? Ou o WhatsApp da minha consultoria de TI, para a gente falar sobre implementação técnica de inteligência artificial Microsoft. 992864179, tá bom? Muito obrigado pela participação. Você que está vindo do canal do Casemiro é de Tecnologia, você que está vindo do canal de Direito, abre o código. Meu muito obrigado pela sua participação, tá? Se você se inscrever no canal, conseguir compartilhar com seus colegas aí, eu sei que você vai ajudar, exponencialmente você vai ajudar outras pessoas também, e eu fico mais feliz ainda. Obrigado e até o próximo vídeo.